Olá, gente, tudo bem? Professora Kelly, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui com a nossa 10ª atividade remota de língua portuguesa. Nela, nós trazemos dois assuntos principais dessa atividade. O primeiro deles é falando sobre as variações linguísticas, que se refere ao tópico 6, referente aos conteúdos que nós estamos estudando, as habilidades que nós estamos estudando para preparar vocês para a avaliação da SAEB, da Prova Brasil, ok? E o segundo assunto que está dentro dessa atividade remota, verbos. Então, dois assuntos bem interessantes que precisam de vocês um pouco de atenção e estudo, tá certo, galerinha? Então, vamos lá. Na aula 1 e na aula 2, nós vamos trabalhar com o assunto variação linguística. O que vocês entendem por variação linguística? O que é que vocês conseguem compreender sobre esse assunto? Bem, o próprio nome já diz, né? O próprio nome ele já traz uma própria definição. Variação é a diversidade, a multiplicidade linguística da nossa linguagem, certo? Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente fala sobre as diversidades que nós encontramos dentro da nossa própria língua materna, ok? Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar nesse tópico 6, e dentro desse tópico 6 nós vamos desenvolver a habilidade, que é o descritor 13, que é de identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, ou seja, a variação linguística são as marcas linguísticas que a gente pode encontrar dentro de uma análise textual, tá? Evidenciando quem é ali o locutor e quem é o interlocutor, tá bom? Dentro da atividade de vocês já observaram que sempre as nossas atividades sempre trazem uma explicação sobre o assunto que está ali, uma explanação sobre qual assunto está ali, do que se trata, tá? E dentre essa atividade também não poderia ser diferente. Logo no primeiro momento aí vocês traz uma definição do que é variação linguística, ok? Dentro desse assunto, a gente pode perceber que a variação linguística é um fenômeno que acontece com a nossa língua, né? É um fenômeno porque a gente fala, nossa língua não é estanque, nossa língua não é parada, a nossa língua ela está em constante modificação. E se a gente não estudá-la diariamente, se a gente não se preparar, a gente corre o risco de poder cair alguns erros, que comumente nós caímos. Mas eu não falo propriamente de erros, porque eu acredito que dentro da nossa língua existe a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, a qual são regras que nós devemos respeitar dentro da nossa língua, principalmente porque nós vivemos em sociedade, e dentro da sociedade em que vivemos, a gente precisa saber direcionar a linguagem ao qual nós estamos, né? Ou seja, aos grupos que nós estamos envolvidos, certo? Então, quando a gente fala de variação linguística, que é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais, a gente fala que é a magia da nossa língua. Porque o português que eu falo, a linguagem que eu falo aqui, no interior da Bahia, na cidade de Ribeira do Pombal, ela pode ser bem diferente de uma cidade lá do interior do sul, tá? Então, são variações respeitando a cultura daquele local, as pessoas que convivem naquele local, a região, tudo isso. Então, a nossa linguagem, ela acompanha também, a nossa linguagem é a nossa identidade, certo? Então, vocês observem que a nossa atividade, ela trabalha justamente sobre esse assunto, tá? E aí vocês podem ver que logo abaixo nós temos aí, ó, descritor 13, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor e o locutor e o interlocutor de um texto, ok? E aí vocês podem ver que por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, certo? Essencialmente por meio da presença das marcas linguísticas, o tipo de vocabulário, o assunto, evidenciando também a importância do domínio das variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade.
Essa habilidade ela é avaliada em textos nos quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, como também são exploradas possíveis variações da fala, linguagem rural, urbana, formal, informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínios sociais, como, por exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube, etc. Tá certo? Então, quando a gente fala da nossa linguagem, ela justamente vai respeitar as variações dentro de uma comunidade a qual estou. Aí nela vai definir as habilidades históricas, geográficas, sociais, tá? Então, dentro dessa variação linguística, vai haver essas três características, esses três principais tópicos: a questão da regionalidade, a questão da história da linguagem e a questão do nível social. Infelizmente, ainda vivemos essa questão que pode nos direcionar e tomar muito cuidado com isso, as questões dos preconceitos linguísticos, tá? Justamente por estarmos inseridos em grupos sociais que muitas vezes algumas pessoas podem estar, né, causando essa questão de preconceito. E é nisso que a gente deve tomar cuidado. A gente não deve dizer, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa falando a palavra, vamos supor, lá, problema, vidro, certo? Ou seja, muitas vezes tem pessoas que falam dessa maneira, mas elas sabem perfeitamente que na hora de escrever ela vai escrever problema, certo? Isso é apenas uma questão cultural dela própria, tá? Por ela já viver num local que as pessoas falam dessa maneira e é muito normal, certo? Às vezes por questões fonológicas que não consegue falar a própria palavra problema, certo? E aí vai variar do problema qual a pessoa tem. Entretanto, a gente não deve dizer, falou errado, né? Porque não existe palavras erradas. Existe momento certo de se falar determinadas expressões e conhecimento, em especial conhecimento. Porque quanto mais conhecimento eu possuo, quanto mais leitura eu possuo, claro que eu vou saber diferenciar a minha linguagem aos grupos ao qual eu estou inserido, tá? Eu nunca vou falar da mesma maneira que eu falo com o meu amigo, eu vou falar na sala de aula, ou eu vou falar com o juiz ou com o médico. Certo? As variações, ela vai depender dos grupos sociais ao qual eu vou estar ali conversando, tá bom? Então, isso tem que ser muito visualizado por nós falantes da nossa língua, tá certo? Por exemplo, eu acho interessante quando a gente chega, a gente sai daqui e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. E a gente sabe que lá no Rio de Janeiro, o que predomina são as gírias, que as gírias, dentro da nossa linguagem, uma questão de nível social, certo? E também uma questão cultural, porque a gente percebe que essas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui até mesmo na nossa Bahia, existem muitas gírias, né? Aqui na Bahia mesmo tem até o próprio dicionário baianês, tá? Que são ricas. Entretanto, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir compreender aquilo que está sendo dito ali, tá? Então, a gente tem que saber nivelar. O que é nivelar, professora? Saber adequar a nossa linguagem ao grupo social ao qual eu vou conversar, certo? Isso é uma questão até meramente de respeito. Então, eu acho super interessante que a gente saiba levar por essas questões, né? E quando a gente tem aqui os tipos de variação linguística, nós temos a regional, como eu já tinha dito para vocês, né? Nós temos aí exemplos como, por exemplo, ba, che, oxente, so, ox, uai, ou seja, uai, são expressões típicas de cada região, tá? E é super interessante isso, tá bom? Outra coisa também que a gente deve prestar bem atenção são os vícios na nossa fala, tá? Tem muita gente que fala, por exemplo, para dizer milho, fala mil, para dizer melhor, diz mior, para dizer pior, pior, para dizer telha, diz teia,
para dizer telhado, destelhado. E vão, né? E vai aí variando de região, de pessoas que vão falando. Nós temos a questão também das palavras que em um determinado lugar fala-se de uma maneira, já em outro fala de outra. Nós temos aí um claro exemplo da palavra aipim, tá? Aipim, mandioca e macaxeira. Aqui, vamos supor, eu saio daqui, aqui a gente conhece mais comumente como aipim, né? Porque se a gente falar mandioca, mandioca é a raiz que faz a farinha. E tem uma parte dela que se a gente não saber prepará-la, a gente fica meio tonto, porque é a parte forte da raiz, né? E que ela é utilizada para fazer a farinha. Então, se você chega aqui falando que quer mandioca, tomar cuidado, porque as pessoas aqui que fazem farinha vai lhe dar, né, a parte mais forte da raiz. Já o aipim é a parte mais que a gente come. Mas se você chegar em outra região e falar mandioca, é a mesma coisa que você está falando do aipim. Macaxeira é a mesma coisa que você está falando do aipim, certo? Então, isso vai variar de região para região. Certo? Nós temos também aí tangerina, bergamota, mexerica. É uma riqueza. A nossa língua, ela é super rica. Super rica. Tem alguns lugares, por exemplo, eu acho interessante essa palavra, quando a gente vai montar a cavalo, né? Tem alguns lugares que falam alçar a perna. É a palavra salsicha do cachorro quente, tá? Em qualquer lugar do Brasil, se você falar salsicha, todo mundo sabe, que é aquela carne que a gente coloca lá dentro do cachorro quente para comer, tá? Já no Paraná, as pessoas falam vina, me dá uma vina. Me dá um cachorro quente com uma vina, com 2 vinas, certo? Então, isso em nossa língua, na nossa língua materna, ela é riquíssima, riquíssima mesmo, que a gente precisa saber diferenciar e saber chegar em determinada região, a gente saber ouvir e entender e tentar, né, se aproximar. Nós temos também a questão das variações linguísticas sociais, tá? Como eu já tinha dito aqui para vocês, isso depende das questões das diferenças fonológicas, por exemplo, plantar, problema, vidro, né? Isso aí são questões fonológicas, tá? Temos também a questão da morfossintaxe, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, 10 real, eu vi ela, eu trouxe. Isso é questão morfossintática, ou seja, a questão da adequação da palavra. A gente sabe que o correto não é 10 real, e sim 10 reais, certo? Eu vi ela. A gente sabe que ouvindo até causa uma estranheza. Eu vi ela é uma rua, isso é o que a gente chama de cacofonia, aquele som estranho que dá quando a gente escuta que não cai bem, certo? Então, eu a vi seria o correto, tá? Mas tem gente que fala, eu vi ela. Eu trouxe. Então, isso envolve as questões morfossintáticas da expressão da palavra. E tem também a questão da variação linguística e estilística, ou seja, o estilo da linguagem, que é a linguagem formal, a língua culta, a língua padrão da língua portuguesa, e a linguagem informal. E nós temos aí a gíria, a linguagem coloquial de uma determinada região, certo? E assim é a nossa língua, gente. Então, agora a gente parte para analisar as questões, lembrando que o descritor 13 é a habilidade que vai ser desenvolvida dentro desse tópico 6, falando sobre variações linguísticas, que é identificar as marcas linguísticas que vai evidenciar quem é o locutor e quem é o interlocutor do texto. É muito simples, muito prático, não tem dificuldades nessa habilidade aqui. Então, vamos lá? Vamos ver o que a gente aprendeu? Questão 1. Só tenho tempo para as manchetes no metrô. E o que acontece na novela, alguém me conta no corredor. Escolho os filmes que eu não vejo. No elevador, pelas estrelas que eu me encontro na crítica do leitor. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu me concentro com as apostilas, coisa tão normal. Leio os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. Conheço quase o mundo inteiro por cartão postal.
Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu acredito que em algum momento aí vocês já tenham escutado essa música. É a música composta por Bruno e Leone, né? Fortunato. E quem interpreta essa música é a banda Kid Abelha, né? Na voz de Paula. E assim, é uma música lindíssima. E dentro desse texto existe uma variação linguística. Se vocês pararem para ler com bastante atenção, vocês vão prestar atenção que existe uma expressãozinha aí que é típica de uma linguagem voltada para uma região ou um aspecto regional, tá? A gente vai analisar ela agora. Então, vamos lá, ó. Identifica-se termo da linguagem informal, que não está dentro da língua padrão. Letra A, leia os roteiros de viagem enquanto rola o comercial. B, conheço quase o mundo inteiro por cartão postal. C, eu sei de quase tudo e um pouco e quase tudo mal. Letra D, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Essa aí é super fácil de vocês identificarem. É só ler com atenção, vocês vão perceber aí onde existe uma linguagem informal. Tá? O que é informal? Que não está dentro da língua padrão, das regras da língua portuguesa. E o que é, professora, que não está dentro do padrão da língua portuguesa? As gírias, tá? Os vícios de linguagem, elas não estão dentro da norma da língua portuguesa. Tá? Então, vocês vão buscar aí o que é a linguagem formal em algum dentro desses contextos. É só analisar com bastante atenção que vocês vão encontrar a resposta facilmente. Na questão 2, vamos lá. Na questão 2, deixa eu só aqui mudar, né? Para que fique tudo certo para vocês. Aqui na questão 2, nós temos aí, ó, o locutor e o interlocutor de um texto. Esse, então, é muito tranquilo. Até uma charge bem interessante, tá? Nós temos ali um rapaz, né? Datilografando, uma máquina de datilografia. E aí ele fala, cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Você já percebe na hora de pronunciar cara, que doido, que esse cara, que doido é uma expressão, tá? Mas ela é uma expressão o quê? A linguagem utilizada nesse texto é uma linguagem formal, é uma linguagem padrão, é uma linguagem regional ou uma linguagem técnica? E aí, observe. Cuidado para vocês não confundirem linguagem informal com linguagem regional. A linguagem informal é aquela linguagem que está direcionada aos vícios de linguagem, às gírias, certo? É uma linguagem formal, que não está dentro da norma da língua portuguesa. A linguagem regional, ela está sim dentro da nossa língua, entretanto, ela vai respeitar a variação daquela região, os aspectos daquela região, as características, a cultura daquela região. Lembra quando eu falei do Rio de Janeiro, de São Paulo, que elas têm, a linguagem delas se caracteriza muito por questões de expressões vocabulários, a Bahia, né? Que traz muito essas questões típicas de cada região. Então, cuidado para não confundir linguagem formal com linguagem regional, tá? Então, quando você falar, cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. Essa linguagem aí, ela é o quê? Tá muito clara essa aí, sem dificuldade nenhuma, tá? Na questão 3, nós iremos trabalhar aí com a análise dessa campanha publicitária. Esse gênero textual é uma campanha publicitária e essa campanha publicitária, ela tem a função de informar e deixar você atenta a uma questão de prevenção, de te prevenir, tá? A função social desse gênero textual aí, que
campanha publicitária, né? Publicidade, ela justamente tem a função de prevenir, tá? E aí nós temos, deixa a gripe pra lá. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Então, deixa a gripe pra lá. No trecho, deixa a gripe pra lá, a expressão pra lá é um exemplo de que tipo de linguagem? Aí você vai primeiro, observe que nas opções aí, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, tem duas afirmações. A primeira é para dizer se ela é informal ou formal, e depois ela diagnostica por que é. Se ela é informal, aí na letra A diz assim, é informal porque é uma expressão popular utilizada nas conversas do dia a dia. Letra B, é formal. Aí você já vai analisar, ela é formal ou informal? Quando você fala pra lá, ela é formal ou informal? Aí quando você já tem resposta, você já vai eliminar duas questões aí. Se você acha que ela é informal, você já vai eliminar a letra B, a letra C, certo? Mas não, eu acho que ela é formal. Então, você já elimina a letra A ou a letra B. Você vai primeiro analisar direitinho a frase, deixa a gripe pra lá e vai perceber se ela é formal ou informal. Lembrando que a informalidade é quando existe a questão das gírias, dos vícios de linguagem. Então, analise direitinho isso. Aí nós temos letra A, informal porque é uma expressão popular utilizada nas conversas do dia a dia. Para lá é uma expressão popular. Letra B, formal, pois é utilizada em textos escritos que exigem o uso desse tipo de linguagem. Será que é isso que está dizendo? Letra C, formal, já que expressões populares e gírias fazem parte desse tipo de linguagem. Formal, gírias e vícios de linguagem fazem parte desse tipo de formalidade de texto? Lembra o que eu disse aí? Sobre gírias, sobre vícios de linguagem? Então, lembra do que eu disse? Se não lembra, volta aí o vídeo um pouquinho, que vocês vão ver lá atrás o que foi que eu falei sobre isso, tá? Letra D, informal. Haja vista essa expressão ser exigida nos textos escritos que requerem o uso desse tipo de linguagem. É bem isso que está falando aí? Tá? Então, é muito fácil, muito simples. É só analisar. Se houver dúvida, volta lá um pouco o vídeo, que essas dúvidas são tiradas aí rapidamente. Tá certo? Na questão 4, nós vamos trabalhar também com o descritor 13. Tá? E aí aqui, ó, muito simples, muito fácil, vocês nem perdem tempo com um tipo de questão como essa. Quando vocês pegam aqui, ó, pesquisador cria ferramenta para decodificar vírus de resgate Aurora, por Altieres Rohr. E aí você já observa o nível da linguagem. Olha só, Michael Giuseppe, um analista de vírus, desenvolveu uma ferramenta capaz de decodificar arquivos embaralhados pelo vírus de resgate Aurora. Esse vírus de resgate pode ser reconhecido pela utilização de extensões Nano, Animus, Aurora, Deso, Oni e Aurora. Vírus de resgate são pragas digitais que embaralham os arquivos do computador e exigem um pagamento para que seja fornecida a chave que decodifica e retoma os arquivos a um estado legível. Olha só como, do que o ser humano é capaz, né? Uma inteligência fora do normal, mas buscando fazer o mal, né? Em muitos casos, não há como ter o arquivo de volta sem pagar. Porém, com o passar do tempo, foram encontrados meios para burlar a criptografia utilizada por algumas dessas pragas. No caso do Aurora, a ferramenta analisa alguns arquivos criptografados para determinar a chave da criptografia usada. O método é o de força bruta, tentativa e erro, o que significa que o processo leva algum tempo. Após a chave ser encontrada para um arquivo, a mesma chave é usada para todos os demais arquivos do mesmo computador. Olha só. O ser humano é de uma inteligência fora do normal, mas
sempre tentando fazer o mal. Não deve ser feito isso, né? Deve fazer o bem ao próximo, não o mal. Então, o que é criptografia, professora? Eu vejo sempre quando eu abro meu celular, tá lá a palavra criptografia. O que é essa palavra? O que ela quer dizer? Criptografia é a escrita secreta em cifra, isto é por meio de abreviaturas ou sinais convencionais, tá? E aí, para ter uma ideia, a nossa linguagem lá no WhatsApp é justamente protegida por esse tipo de recurso que é a criptografia, certo? Aí, ó, o texto apresenta predominantemente uma linguagem formal, informal, regional ou jurídica. Analise direitinho essa questão, tá? Formal, informal, regional ou jurídica. Leia com bastante atenção, viu? Só um detalhe. Lembrando que o texto jurídico, ele é um texto que é baseado em leis e fundamentações através das leis, ok? Então, cuidado. E aí a gente termina essa aula, né, que é a aula 1 e a aula 2, referente ao tópico 6, variações linguísticas. O último tópico é referente às habilidades da Prova Brasil, tá? A gente agora vai continuar trabalhando essas habilidades em atividades desenvolvidas de diversas maneiras, certo? E agora a gente vai entrar com a aula 3, com a aula 4, falando sobre verbos. Verbos é um assunto que eu especificamente eu vou trabalhar aqui com vocês para que vocês possam responder essa atividade, mas também eu irei gravar um vídeo específico falando sobre verbos, porque verbos é um assunto que requer tempo para ser estudado. Nenhuma simples aula assim não é muito. A gente vai trabalhar com questão de tempo, modo, certo? Então, tudo isso requer um pouquinho de tempo para ser trabalhado e não para ser trabalhado, né, de uma forma corrida. Então, nós temos aqui, ó. Quando a gente fala de verbos, a gente fala, professora, mas o que é verbos mesmo? Que eu não me recordo o que seja verbos, tá? Verbo, eu costumo dizer, eu como educadora, costumo dizer que verbos para mim é o cérebro da frase. É o verbo que ele dá movimento a tudo que você fala. É o verbo que vai dizer se você está no presente, passado ou futuro, tá? É o verbo que vai dizer se está no singular ou plural. É o verbo que vai dizer se é primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural. Ou seja, quem faz toda essa movimentação dentro de uma frase é o verbo, certo? E geralmente, em uma frase, você pode encontrar mais de um verbo. Quando você encontra uma sequência, por exemplo, de 2 verbos bem seguidos, estou andando. Estou é um verbo, andando é outro verbo. Então, quando você encontra a junção desses 2 verbos em uma única frase seguida, nós dizemos que isso é uma locução verbal, tá? Então, tudo isso, todo esse material requer estudo, requer tempo para se entender. Então, eu vou dizendo a vocês logo que aqui eu vou entregar esse vídeo para vocês agora, falando sobre atividade remota, e vou fazer um específico falando sobre verbos. Lembrando que lá no grupo eu já postei vídeos falando sobre o assunto verbos, vídeos falando sobre a variação linguística, e agora esse meu vídeo que traz a análise dessa atividade, certo? E aí nós temos, ó, observe que desse texto aqui, a gança que punha ovos de ouro. Aí vem, ó, um homem possuía uma gança que toda manhã punha um ovo de ouro. Vendendo esses ovos preciosos, ele estava acumulando uma grande fortuna. Quanto mais rico ficava, olha o verbo ficava aí, ó. Quanto mais rico ficava, porém, mais avarento se tornava. Começou a achar que um ovo só por dia era pouco. Por que não põe 2 ovos, 4 ou 5? Pensava ele. Provavelmente, se eu abrir a barriga desta ave, encontrarei uma centena de ovos e viverei como um nababo. Assim, pensando, matou a gança, abriu-lhe a barriga e naturalmente nada encontrou, né? Olha a ganância que leva o ser humano, né? Aí nós temos aí, ó, Esopo,
o mundo da criança, Rio de Janeiro, Delta. Rio de Janeiro, Delta, desculpa. Aí nós temos aí, observe as palavras destacadas no texto. Vocês perceberam que as palavras que estão mais em destaque aí são essas palavras que estão mais em destaque, nós chamamos elas de verbo, porque são elas que vão dar um movimento a esse texto, tá? É aí onde você vai perceber se está no presente, passado, futuro, se está entendendo que está... na hora que você fala esses verbos, se você consegue entender que tempo está ali, se está no presente, se está no passado, se está no futuro, se está no singular, se está no plural, se está dentro de uma perspectiva de compreensão mesmo do que aquele verbo está passando para a gente. Se ele está falando de uma ação que ele desenvolveu, ou se é de um estado ao qual ele está, ou se é algo provocado pela natureza. Então, tudo isso é identificação do verbo que a gente precisa ter esse conhecimento para poder entender, certo? Observe as palavras destacadas no texto. Aí nós temos aí, ó, põe, indica tempo presente, tá? Aí nós já estamos falando de modo verbal. Ficava, começou, matou, abriu. Tudo isso aí indica o tempo passado, que é o pretérito. Algo que já foi, ó, ou concluído ou está para se concluir, certo? E nós temos também os verbos encontrarei, verei e viverei. Esses dois verbos já se reporta à questão do futuro. Encontrarei e viverei, tá? É um tempo ao qual está direcionado ao futuro, certo? Então, essa palavra que pode ser conjugada para indicar os tempos presente, passado e pretérito, e futuro, aliás, desculpa, são chamados de verbos. Então, o que é verbo? São palavras que elas podem ser conjugadas, porque se ela não puder ser conjugada, ela não é verbo. Como assim, professora? Conjugada? O que é conjugar? Conjugar é você pegar uma palavra e dar movimento a ela. Eu compro, tu compras, ele compra. Nós compramos, vós comprais, eles compram. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormieis, eles dormem. Ou seja, é brincar com a palavra, é adequar a palavra à pessoa que está falando e ao tempo que está falando, certo? Então, perceberam que trabalhar verbo requer de uma aula mais específica para isso, tá? Eu, nesse momento, só vou estar falando um pouquinho para que a gente possa tentar responder a atividade que vocês vão entregar agora essa semana, certo? E aí nós temos aí, ó, a classificação do que é verbo, o que é singular, o que é plural, tá? O que é o verbo, que indica ação, estado, fenômeno da natureza, certo? Então, aí nós temos a primeira, os pronomes, tá? Nós temos no presente do indicativo e no pretérito do indicativo, tá? Então, você já percebe aí a diferença pelas desinências. O que é desinência, professora? Desinência é a terminação do verbo. É a terminação que vai me dizer se ele está no presente, passado, futuro, se está no singular, plural, entenderam? Então, é a desinência que é a terminação do verbo. E o modo que indica a maneira de como a ação verbal se passa. Há 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá? A gente sabe que o indicativo indica a ação do modo certo, exato e preciso. Tá? O subjuntivo já indica uma ação, uma questão duvidosa, uma incerteza, uma possibilidade. E o imperativo é algo que denota súplica, ordem, pedido, tá? E aí nós temos, ó, são 3 as conjugações verbais. Nós temos também a questão da conjugação. Quando o verbo é terminado em AR, são verbos da primeira conjugação. Quando o verbo é terminado em R, são verbos da segunda conjugação. E quando os verbos são terminados em R, que são verbos da terceira conjugação, tá? E geralmente, quando a gente encontra essas terminações aqui, ó, cantar, beber, medir, partir, são palavras que estão no seu, a gente fala assim, é infinitivo, mas que está na sua origem, na sua essência. É uma palavra que ainda ela não foi modificada. A gente não sabe dizer se ela está no presente, passado, futuro, ou se ela está no singular ou plural. Não, ela está na sua origem, tá? E aí a gente vem agora aqui, ó,
E diz assim, ó. São 3 as conjugações do verbo. Cantar, verbos terminados em AR, primeira conjugação. Correr, verbos terminados em ER, segunda conjugação. E IR, a partir, partir, medir, são palavras com a terminação IR, tá? Então, muito fácil, muito tranquilo, é só ler com bastante atenção e vocês vão conseguir entender o assunto, tá? E aí nós temos aí questão 5. Assinale a alternativa que contém a forma correta dos verbos medir, valer, caber e datilografar. Dica! Cuidado na primeira pessoa, tá? Eu mido. Não existe eu mido. Não existe, tá? E como é que eu vou falar, professor? Eu o quê? Não fala, então? Não, você fala. Mas é eu meço. Já vai mudar aí. Mas só vai mudar nessa primeira pessoa, tá? No caso, valer, eu valo? Não. Eu valho, né? Eu cabo? Não existe, né? Eu caibo, tá? Eu datilografo? Não, né? Então, como é que eu vou dizer a palavra corretamente, professora? Você vai analisar aí, nós temos 6 opções, desculpa. Nós temos 5 opções, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Leia com bastante atenção. Lembre o que eu já expliquei, qualquer dúvida é só voltar um pouquinho para vocês darem a resposta de vocês, tá? E na questão 6, nós temos aí, complete os espaços em branco, colocando os verbos na forma adequada. Em seguida, marque a opção que marque corretamente a resposta. Então, vocês vão primeiro preencher e depois vocês vão marcar qual é a resposta da questão, tá? Lembrando isso com bastante atenção, por favor. Então, nós temos aí, número 1. Quando você... Aí, ó. Aí nós temos aqui estarei à disposição. Quando você o quê? Vir. Quando você... Quando você ver. Quando você... ver, vir e... Ver, vir e ver, né? E vir também. Então, nós temos aí, número 1. Quando você aqui estaremos a seu dispor, tá? Lê a segunda questão. Quando você... Aí nós temos aí, nosso amigo, quando você vê nosso amigo, convide para jantar. Então, qual a resposta correta? Muito fácil, né? Questão 7. Complete o período em que a alternativa está mais adequada. Então, vamos lá. Primeiro aí, mesmo que a direção para o cargo e ele nomeado, duvido, mesmo, é porque ficou um pouco embaçado aqui para mim, gente, desculpa, tá? Mesmo que a direção para cargo e ele nomeado, duvido de que a exercendo. Então, qual será a resposta correta para essa aí? Aí nós temos aí as opções, analise com bastante atenção e vocês não vão errar. Na questão 8, trabalha aqui, ó, complete os verbos, usando os verbos dos parênteses no modo imperativo. Nós vamos também gravar nesse vídeo falando sobre os modos verbais, imperativo, afirmativo, infinitivo, subjuntivo, e esses verbos, eles denotam a questão, por exemplo, o imperativo mesmo, ele trabalha com a questão da ordem, do pedido, do conselho, tá? Então, é um gênero muito forte, tá? Então, aí, quando você fala de trabalhar com essa questão desses verbos, né? E você pegar o verbo, que ele é o centro de tudo, né? E você analisar o verbo,
Você tem que ter bastante conhecimento para saber quando o verbo está o que é um verbo no infinitivo, o que é um verbo no modo imperativo, subjuntivo, né? Indicativo. Indicativo é aquele que indica, né? Aquele que traz tudo dentro de uma, né? De uma sequência e tal. Modo subjuntivo, ou seja, voltando ao indicativo, é o modo da certeza, do fato, é certeza, tá? Modo indicativo. Modo subjuntivo já é o modo da incerteza, da possibilidade. E o modo imperativo é o modo ao qual trabalha com ordem, direcionamento, pedido, conselho, tá? Então, na hora de analisar, tomar muito cuidado e analisar conforme o que vem pedindo a questão. Leia com bastante atenção a questão e não vai haver erro para vocês aí, tá? Questão 8. Complete usando os verbos dos parênteses no modo imperativo. Então, nesse modo imperativo, aí ele vai trabalhar com o quê? Com ordem, com pedido, com conselho, tá? Então, aí vocês vão para a opção aí e vão respondendo no modo imperativo, tá? Na questão, na aula 5, desculpa, nós vamos continuar a trabalhar com o descritor 3 e fazendo uma revisão. Aí nós temos um texto, pai não entende nada. Esse texto é maravilhoso, eu acho ele super 10. Aí ele fala assim, um biquíni novo? Pai, você comprou um no ano passado, não serve mais, pai, eu cresci. Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, esse ano tem 15. Não cresceu tanto assim. Não serve, pai. Está bem. Toma o dinheiro, compra um biquíni maior. Maior não, pai. Menor. Aquele pai também não entendia nada. Mas ela já não está dizendo que não servia mais, né? Mas não servia por questões de moda e não por questões de tamanho, não é verdade? Então, vamos lá. Opção, aí na questão tem assim, o texto apresenta, letra A, uma conversa entre 3 pessoas? É uma conversa entre 3? Opção B, um diálogo entre filho e mãe? É o que acontece? Letra D, uma conversa entre pai e filha? E letra D, uma cobrança de dívida. Aí não tem nem dúvida, né, de qual seja. E questão 10, a última questão, nós vamos trabalhar com Eu Quero o Sol nesse Jardim, de Kim Catedral. Uma poesia lírica lindíssima. Quando ele fala, eu quero o sol nesse jardim, quero justiça e paz. Quero andar nas ruas sem temer, eu quero o brilho do luar, eu quero viajar pelo azul dos céus e quero te entender, quero te conhecer, quero correr ao encontro de tudo que tive e perdi, nem sei porquê, tá? Aí nós temos assim, ó, a estrutura do texto nos revela uma linguagem culta, informal, coloquial ou poética. Isso aí, gente, né? Facinho. Então, eu me despeço de vocês com muita alegria no coração, não porque estou me despedindo de vocês, mas porque estou falando com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, vocês podem estar indo lá, comenta aí, bota aí nos comentários, fala comigo no privado, fala no grupo, lá na aula, na plataforma que nós estamos lá, tá certo? Então, um super abraço bem carinhoso da professora Kelly. Fiquem em paz e já a gente estará retornando às nossas aulas, tá? Um super beijo, tchau e até a próxima!